Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Homo Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos de estudar economia, ou então olá, Homo Sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Eu sou João Pedro Freitas, graduando em Economia na Universidade de São Paulo, e você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream, um podcast onde a divulgação científica de economia é levada de forma séria. Bom, hoje para falar um pouquinho sobre relações internacionais, embargos e sanções econômicas, temos conosco duas pessoas da casa, que vocês já estão quase tão cansadas de ouvir a voz quanto ouvir da minha voz, mas acho que não tanto. Primeiramente, nosso queridíssimo nerdola de microeconomia, Gabriel Ferraz, graduando em economia, também pela Universidade de São Paulo. Opa, prazer pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso. E nosso queridíssimo editor, Thales Vanderbilt, graduando em economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Saudações sul-mato-grossenses. Saudações. E, bom, saudações mineiro-paulistanas da minha parte. Bom, para começar esse podcast, eu queria perguntar. A gente ouve falar muito de sanções econômicas, de embargos, tem bastante tempo. É algo que a gente acaba estudando um pouquinho na história, é algo que você ouve falar constantemente nos noticiários, especialmente se você acompanhava noticiários ali 2018, 2019, durante a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas afinal, o que significa um embargo e uma sanção econômica e quais são as diferenças entre eles? Porque, apesar de eles estarem relacionados, eles não são a mesma coisa. Ô Thales, consegue me dar uma luz nessa questão? Então, embargos nada mais são do que a máxima expressão de uma sanção econômica. Sanção econômica ela é uma operação de um país ou vários contra um ou outro grupo de países que visam desestabilizar a economia desse país em questão, como, por exemplo, os Estados Unidos contra Cuba, em que ele acabou levando quase todos os países do mundo democrático junto com ele. O embargo ele pode ser tanto com todos os serviços e produtos que o país exporta, quanto só na questão militar. Por exemplo, os Estados Unidos ele tem um embargo contra Cuba. Ele bloqueia todos os serviços e todos os produtos que Cuba pode exportar. Tudo bem. Só que contra a Coreia, ele bloqueia apenas os produtos militares ou que podem servir para fins militares. Por exemplo, se algum hospital ou o Ministério da Saúde da Coreia do Norte quiser importar algum produto radioativo para usar na máquina de raio-x, por incrível que pareça, ele não pode, porque esse material radioativo também pode ser usado para a fabricação de arma nuclear. Então acaba que o embargo, se ele não for bem definido, ele pode criar uma nuvem muito cinza do que você está bloqueando ou não. Então ele tem que ser uma coisinha muito bem feita e muito bem definida para não acabar gerando o que a gente conhece hoje com Cuba e Estados Unidos, que já tem o maior embargo aí da história, né, desde a década de 60. Os maiores embargos ou sanções econômicas da história, na minha humilde opinião, eu não sei se os outros vão concordar, são da França Napoleônica contra o Reino Unido, no caso do bloqueio continental, Cuba pelos Estados Unidos, né, na década de 60, como eu já disse, e agora a questão da China e dos Estados Unidos, como o João bem falou. A gente até tem aqui o exemplo na América Latina da Venezuela, mas não é algo tão sério e formal quanto os outros. Esses bloqueios eles representam a evolução do estudo da economia para o país. Porque, por exemplo, na França Napoleônica e no Reino Unido, a gente tinha ali teorias econômicas surgindo, o estudo da economia não era tão formalizado, então acabava que era um bloqueio mal organizado. Tanto é que foi um tiro pela culatra que acabou mais atrapalhando o Napoleão do que ajudando. Ele bloqueou os produtos, né, do Reino Unido de entrarem no continente europeu, só que na época a Inglaterra era a maior potência naval e estava se expandindo industrialmente e economicamente. Isso acabou por gerar por mostrar uma dependência da Europa para a Inglaterra. Indo mais para frente no tempo, a gente tem o embargo de Cuba pelos Estados Unidos, estabelecido na década de 1960, que ele começou mais ou menos soft, foi evoluindo, ficando cada vez mais forte e mais difícil de tirar. O Obama até tentou contornar a situação em 2009, mas não adiantou nada. O
Cuba não mudou nada da política e acabou que o Trump tirou todo o esforço diplomático do Obama quando ele foi eleito em 2016. Aliás, nessa parte, João, você tem alguma coisa a acrescentar? Você que acho que conhece mais de Cuba do que eu. Olha, não, no momento não. Acho que você teve foi um bom resuminho dessa treta relacionada ao embargo e do embargo cubano. A história econômica de Cuba dá uma série de podcasts extremamente interessantes. Acaba relacionando até mesmo com outros podcasts nossos. O Oscar Lange já esteve envolvido com o Che Guevara uma época no Ministério de Planejamento cubano. Apesar de, enfim, não importando se você se alinha ideologicamente com Cuba ou não, é certamente um país muito interessante de se estudar. Ok, a gente entendeu o que são esses comportamentos e, enfim, mais ou menos alguns exemplos históricos e um pouquinho do porquê eles ocorreram. Mas, como bons aspirantes a economistas que somos, a gente não consegue deixar de formalizar isso, né? Então, Ferraz, me dá uma ajudinha. A gente entendeu o conceito e a gente entendeu um pouquinho dos mecanismos por trás. Como a gente pode interpretar essa questão de sanções e embargos usando um aparato mais formalizado? Então, João, na economia foi desenvolvido em paralelo com a matemática, na verdade foram matemáticos e economistas que trabalharam em conjunto, desenvolveu-se um conjunto de técnicas que lida justamente com interação estratégica entre indivíduos. Quando eu tenho que pensar numa ação baseado no que eu acho que o outro está fazendo, ou na decisão, no pensamento do que o outro vai fazer. Então, essa estrutura, esse dilema, a gente resolve usando um aparato matemático que a gente chama de teoria dos jogos. Teoria dos jogos, uma breve história, ela começa em 28, mais ou menos, com um artigo do Van Neumann, On the Theory of Games of Strategy, e depois ela meio que é formalizada pelo Van Neumann de novo em 44 com o Oscar Morgenstern, com o livro Theory of Games and Economic Behavior, mas a gente conhece teoria dos jogos como ela é a partir dos anos 50 com a introdução na literatura da noção do equilíbrio de Nash. Eu já vou explicar meio o que isso tudo quer dizer. Basicamente, antes de introduzir o que é a teoria dos jogos e como isso se relaciona a sanções e até tarifas, não importa, a questão essencialmente, a gente pode modelar como uma coisa que a gente chama de dilema dos prisioneiros, que é um jogo simultâneo que a gente chama. Esse dilema foi desenvolvido por um matemático chamado A.W. Tucker, nos anos 40. Basicamente assim, duas pessoas foram responsáveis por um roubo, depois de um tempo os policiais capturam essas pessoas. Mas eles estão incertos sobre os paradeiros dos assaltantes, assim, eles acham que são esses caras, mas eles querem muito uma confissão. Então eles separam os dois suspeitos e um fala pro outro, se você delatar seu companheiro, mas seu companheiro não delatar você, a gente reduz a sua sentença para 1 ano. Enquanto o companheiro vai ficar 4 anos. Então, se eu delatar e o outro não delatar, eu fico com 1 ano de sentença, meu amigo fica com 4. Se nós dois confessarmos, a gente recebe uma sentença de 3 anos. Mas, a gente também sabe, se a gente não confessar, eles provavelmente vão julgar a gente por um crime menor e que vai colocar uma sentença de 2 anos. Basicamente, a gente consegue montar uma matriz e o que importa aqui é a solução ótima, a solução Pareto eficiente, aquela que eu não consigo melhorar sem prejudicar o outro. Assim, nós dois estamos na mais eficiência possível. Seria a situação em que nós dois ficamos em silêncio, a gente fica 2 anos. Mas a situação basicamente é assim, quando a gente coloca numa matriz, a lógica é simples. Se o meu amigo deletar, eu fico com 2 opções. Ou eu deleto também, fico 3 anos, ou eu fico em silêncio, 4 anos. Eu vou preferir deletar. Se eu ficar em silêncio, vamos ficar ambos 2 anos. Mas se eu deletar, eu vou ficar só 1 ano e o meu amigo vai ficar 4. Então, independente do que meu amigo fizer, qual for a resposta do meu amigo, eu sempre vou preferir confessar, falar pra ele que ele foi o culpado. E como o jogo é simétrico, o meu amigo também vai querer fazer isso. Então, a gente chega numa situação, embora o eficiente é nós dois ficarmos quietos, só de pensar o que o outro pode fazer vai levar a gente a tomar uma decisão que essencialmente é pior para nós dois, onde a gente vai deletar, confessar. Isso que a gente chama na economia de um equilíbrio de Nash, que é quando, dada a melhor resposta,
a gente sempre chega na melhor resposta, independente do desejo, da estratégia dos demais. Mais ou menos assim. Eu não tenho incentivo de mudar meu comportamento, independente do que o outro for fazer, eu sempre vou tomar a mesma decisão. E se você achou esse exemplo muito, sei lá, esotérico, pensa em questões de cola. É o mesmo princípio. Se eu vou colar ou não vou colar. E meu amigo, se meu amigo vai colar comigo ou não vai colar comigo. Essencialmente, ou se eu vou deletar meu amigo que colou, ou se eu não vou falar que meu amigo não colou. A situação vai ser uma que, tipo, independente do que, o que for acontecer, eu sempre vou preferir denunciar meus amigos. Tanto que, tipo, é bem engraçado em aulas de economia, toda vez que alguém pensa em colar, algum professor fala assim, lembra que o equilíbrio de Nash, pelo menos aconteceu na minha universidade, lembra que o equilíbrio de Nash é sempre as pessoas denunciarem. Então, dá pra montar a matriz e tentar transformar o problema dos prisioneiros com um problema de cola, assim, de denunciar ou não denunciar. A lógica é basicamente a mesma. Mas o que importa aqui é que essa situação, ela pode ser generalizada para qualquer cenário. Principalmente para um cenário onde países estão agindo de forma estratégica e pensando, a gente coloca numa situação de conflito, é bem específica nisso, se a gente vai colocar um embargo ou não vai colocar um embargo. Nesse caso, a gente está modelando como uma situação simultânea. Então, tipo, eu não sei o que o outro país está fazendo, e dadas as possibilidades que ele tem, eu vou tomar uma decisão e o outro país vai fazer a mesma coisa. E claramente, mesmo a situação ótima, a que os economistas preferem, a Pareto eficiente, a que gera maior bem-estar, é a situação livre comércio, inegavelmente por uma questão de racionalidade. Os indivíduos, nesse cenário específico, onde as instituições estão estabelecidas de tal modo onde vai se aplicar uma sanção ou não, a decisão sanção vira uma decisão de equilíbrio. E é assim que os economistas vão modelar. E eu gostaria de acrescentar mais nessa tangente de teoria dos jogos, há quem pense também que a gente possa tentar modelar como um jogo sequencial, por exemplo, no sentido, eu fiz um embargo, e daí o país, sei lá, os Estados Unidos faz um embargo, e daí a Cuba tem a reação. Ou ela também retruca, sei lá, coloca tarifa, faz outro embargo, não sei, faz alguma coisa politicamente que seja relevante, uma ameaça crível que a gente chama, ou ela fica quieta. Ela tem essas duas possibilidades. E, curiosamente, quando a gente muda essa estrutura de modelagem, a situação livre comércio vira o equilíbrio. Então, duas umas. Provavelmente, se temos jogos se temos situações de embargo na realidade, é porque provavelmente o modelo de simultaneidade faz mais sentido. E também, provavelmente, nessa situação sequencial, provavelmente ou a gente está esquecendo alguma variável, ou a informação não está completa. Que é bem provável que o agente que está tomando a decisão age sobre informação incompleta ou por algum viés cognitivo faz com que tome essa decisão porque não soube calcular direito os benefícios e os custos. De qualquer forma, de alguma forma, embargos existem e é uma consequência de uma interação estratégica. É mais uma questão política do que estrito senso econômica. Mas aí eu vou deixar para o meu companheiro. Aliás, eu gostaria de acrescentar uma coisa. Quando você falou em reação aí, a gente tem o exemplo, aliás, nem de Cuba, mas sim da Coreia do Norte, né? Que ela insiste e aqui não fazendo nenhum julgamento político, a maneira dela assegurar, entre aspas, a soberania dela é através do seu poder militar, né? Ela investe em produção nuclear, ela tem o maior exército permanente do mundo per capita, então acaba que é uma reação ao embargo que já acontece, ao que eu já disse anteriormente, dos produtos relacionados ao uso militar poderem entrar ou não no país. Ok, entendemos um pouquinho melhor sobre como a gente pode tratar a questão das sanções formalmente. Claro que esse aparato de teoria dos jogos e toda a questão do livre comércio faltam alguns elementos, né? Enfim, como o Ferraz comentou, não é um jogo de somente 2 jogadores. E além de não ser um jogo de somente 2 jogadores, você tem mais variáveis, como toda a questão do poderio geopolítico, enfim. Pela primeira vez em 28 anos, o Brasil votou contra a resolução das Nações Unidas que condena o embargo econômico americano a Cuba.
Os outros dois países favoráveis ao embargo foram os Estados Unidos, claro, e Israel. Mas, continuando, a gente já entendeu então o que são sanções econômicas e o que são os embargos. E entendemos como a gente pode tratar eles com um olhar mais formal. Agora, essa mais direcionada para o Thales, mas eu acho que o Ferraz vai ter comentários interessantes também. Pô, a gente sabe que, em geral, o livre comércio ele traz resultados positivos para todo mundo. Então, por que existem sanções econômicas? Por que embargos existem? Qual que é a razão por trás deles? E, bom, ok, a gente sabe que eles existem e tudo. E quando a gente pode entender que é a hora ideal para retirá-los? Então, João, como o Ferraz explicou e chegou à conclusão de que, na verdade, é muito mais um jogo de estratégia e política do que economia estrito sensu, a sanção econômica e o embargo existe puramente por vontade política e diplomática, né? É uma forma alternativa de vencer disputa internacional. Ao invés de se usar a guerra propriamente dita, acaba que os países tentam usar do soft power, no caso a economia, para vencer uma disputa local ou internacional. Citando novamente o exemplo de Cuba e Estados Unidos, o embargo dos Estados Unidos contra Cuba nada mais é do que uma disputa puramente ideológica, começada ali na Guerra Fria, que foi se elevando, né? E mesmo após o fim da União Soviética ainda existe, porque é puramente ideologia, né? Não existe nenhuma forma, acho que racional ou econômica de se defender esse embargo. É uma vontade política e democrática. A gente tem que entender isso. Óbvio que, como a gente tá dizendo desde o começo do programa, seria o ideal que a gente superasse isso e partisse para o livre comércio para melhorar o bem-estar tanto da população cubana quanto dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, não depende só do lado econômico. Então, por isso que eu digo, a hora de se retirar depende muito. Depende muito mais do político e do povo do que da racionalidade, das expectativas econômicas. Acho que você tem algum comentário, Ferraz? Olha, nesse caso eu vou fazer advogado do livre comércio, porque existe uma frase do Paul Krugman, que é um grande especialista em comércio internacional, ganhou o Nobel em 2008. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim: se os economistas governassem o mundo, não existiria uma World Trade Organization. Porque o caso do livre comércio, ele é unilateral. Assim, o país deve buscar livre comércio independente do que o outro está fazendo. Ele fala isso no artigo no What Should Trade Negotiators Negotiate About, no Journal of Economic Literature, volume 35, número 1 de 97. Março de 97. Então, tipo, e também existe uma pesquisa, eu não me lembro agora qual, eu vou pecar agora, não vou saber exatamente a referência, mas que acho que a American Association de Economia estava querendo saber dos economistas associados a essa associação, queria saber quantificar mais ou menos o consenso do que os economistas pensam. E na questão de livre comércio, de diminuir tarifas, também o consenso chega para 90 e pouco por cento. Assim, então, eu sei que é um N relativamente baixo, meio enviesado, bem enviesado no caso, mas, tipo, eu acho que dá para se generalizar. O livre comércio, ele é bom para o país, independente do que o outro está fazendo. Mas isso é uma questão, uma análise stricto sensu econômica. A gente está pensando em apenas, sei lá, utilidades, bem-estar aproximados por excedente do consumidor, esse tipo de coisa. Mas, como a gente analisa, política não se faz assim. Política não é só economia, embora a gente possa usar os mecanismos econômicos para analisar a política. Mas a política faz com que os benefícios não sejam estrito sensu econômicos, vamos colocar entre aspas assim. Por isso, a análise de custo-benefício, ela diverge do que um economista tipicamente faria. Então, é completamente racional um país fazer uma sanção, dado certas instituições e certos incentivos, mas embora quando a gente olha só para a economia, simplesmente não faz sentido. O caso do livre comércio é uma questão meio que definida entre os economistas, tanto que o Krugman tem um texto se questionando
por que essa ideia é tão difícil de ser aprendida pelo público geral, sendo que para a economia é uma trivialidade. Bom, depois desse debate extremamente interessante sobre toda essa questão de política internacional, eu acho que tem pontos interessantes a serem levantados, especialmente no que o Ferraz comentou de como é um consenso bem forte entre, pelo menos, os ortodoxos, que o livre comércio em geral beneficia todo mundo, mas a grande questão é que a abertura comercial e, enfim, políticas de livre comércio desagradam grupos de interesse, né? Vão desagradar determinados grupos, vão inevitavelmente destruir algumas ocupações, enfim. Aí a gente acaba entrando e entendendo um pouco do porquê desse tipo de política não ser tão popular e do porquê de existir uma discussão grande no debate público sobre isso. Além disso, a gente tem que pensar também na desigualdade, também acaba influenciando nisso, né? Aí a gente pode, talvez, depois discutir sobre toda essa questão sobre termos de troca, enfim. Tem bastante coisa bacana para discutir sobre isso. Então, a gente entendeu tanto que são embargos, sanções econômicas, entendeu a abordagem formal, entendeu a razão da sua existência e quando a hora de retirá-los, que é algo bem arbitrário, né? Não dá para saber. E, bom, agora uma pergunta mais de futurologia, né? Algum dia a gente vai superar a necessidade desse tipo de coisa? Vocês enxergam que algum dia a gente vai viver num mundo em que sanções e embargos econômicos não existem ou não? Olha, eu sinceramente acho bem difícil, né? Como o Ferraz disse, é o clássico dilema do prisioneiro, né? A gente tem estratégias ali que, como a história nos mostra, existem há muito tempo. Parece ser algo que quase inerente à existência do Estado, mesmo ele sendo um Estado nacional ou não. Acho que a gente agora está encaminhando para um futuro onde nem é exatamente ideologia, né, que está sendo discutida, como era na época da Guerra Fria, com a União Soviética, Cuba, Estados Unidos, etc. Mas sim a questão do meio ambiente, o aquecimento global. A gente está vendo aí muitos países exigindo que exista leis que regulem a exploração do meio ambiente numa espécie de comércio verde, né? A gente tem um exemplo agora recente e que a gente vive do Bolsonaro e do Brasil discutindo com a União Europeia sobre a questão da Amazônia, né, onde ele diz que é uma questão de soberania nacional e a União Europeia retruca dizendo que é uma questão de toda a humanidade preservar a Amazônia ou não e de como ela deve ser preservada. Então, não acho que a gente vai superar, porque sempre acaba surgindo novos problemas. Com 8 bilhões de pessoas no mundo, é impossível que não surjam novos problemas. Raça, tem algum comentário sobre? Bom, como futurólogo eu não sou muito bom, mas me parece que sanções no tipo pedir comércio ou qualquer coisa do tipo não me parece ser uma solução muito viável por muito tempo, assim, tipo, a minha impressão de palpiteiro de relações internacionais, eles palpitam o tempo todo, então vou palpitar na área deles. Me parece que não é muito sustentável futuramente. Eu imagino que, tipo, como o Thales bem comentou, ações estratégicas sempre vão existir, não é agora, não são de agora, mas faz mais sentido um jogo de tarifas e proteções do que, sabe, impedir o comércio e desestabilizar o outro país usando esse instrumento, porque ele é muito forte, ele é muito custoso e não me parece que a gente está numa situação política global que leve a essa escalada até esse... Porque os cenários políticos na quais seguiram de uma sanção, geralmente eram duas grandes nações batendo uma com outra. Sei lá, a França contra a Inglaterra, os Estados Unidos contra a União Soviética. E eu imagino que esse tipo de conflito, no mundo ideal, tenderia a diminuir, assim. Eu espero, assim. Pelo menos eu desejo que seja o caso. Bom, nessa nota otimista do Ferraz, acho que a gente teve um podcast um pouquinho mais curto, mas bem conciso. E, bom, para finalizar, tem algo que vocês indicam para os nossos ouvintes, caso eles queiram ler mais sobre sanções e embargos econômicos? Cara, na verdade, eu tenho uma notícia meio triste. A literatura sobre embargos, ela é muito pequena
temos algumas coisas, sei lá, bem específicas, tipo sanções econômicas nos iranianos de, sei lá, tal período a tal período, assim, bem 1 em 1 milhão. O que eu recomendo é você procurar meta-análises do tipo, e eu tenho uma meta-análise aqui, que, deixa eu procurar o nome do autor, é do Demena, da Jativa e Reta, e mais alguns outros autores, que se chama Does Research on Economic Sanctions Suffer from Publication Bias? A meta-análise, que eles tentam fazer uma meta-análise sobre a pesquisa sobre sanções, e acabaram que mudando no meio do curso para chegar à conclusão que a maioria das pesquisas em sanções sofre de vieses muito grandes. Então, eu lamento informar, se você está interessado, eu posso sugerir estudar Teoria dos Jogos, que é do Ronaldo Fiani, que daí você pode tentar aplicar isso num cenário de relações internacionais. Mas de sanções, infelizmente, eu trago essa má notícia de que tipo, a pesquisa é pouca e viesada. Bom, pegando um carona aí no que o Ferraz disse, realmente, quando a gente se reuniu para pesquisar aqui sobre o assunto, a gente encontrou pouco material e material extremamente enviesado. Então, na verdade, eu não tenho nada o que recomendar, infelizmente, mas eu gostaria aqui de fazer um apelo para que mais pessoas pesquisem isso, pelo amor de Deus. E mesmo que seja enviesado, só de já ter uma pluralidade maior de ideias já iluminaria muito o debate. Bom, então é isso, meu caro ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. É isso, e até o próximo episódio.